Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial para qualquer negócio que queira crescer de maneira sustentável. Como definir metas de vendas realistas? Pode parecer simples, mas na prática muitas pessoas colocam objetivos inalcançáveis ou, ao contrário, metas tão baixas que não motivam nem sua equipe. No final desse vídeo você vai aprender a utilizar indicadores de mercado, analisar o histórico de vendas e avaliar sua concorrência para definir metas que sejam realmente alcançáveis. Então, se esse assunto é importante para você, já deixa seu like e se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. Definir metas de vendas não é só você escrever um número ali num quadro de motivação e esperar que a sua equipe bata essa meta. As metas bem estabelecidas, elas funcionam como um guia, uma bússola que aponta o caminho para onde você tem que ir e motiva a sua equipe a chegar nesse resultado de maneira estratégica. Quando as metas são completamente fora da realidade, o que acontece? Sua equipe desanima. E quando elas são fáceis demais, ninguém se sente muito motivado ou desafiado a querer melhorar. Por isso que é fundamental você equilibrar a ambição e a possibilidade. Hoje, basicamente, a gente vai trabalhar com 3 variáveis aqui nesse vídeo: indicadores de mercado, histórico de vendas e análise de concorrência. Vou te mostrar como que cada uma delas pode te ajudar a criar objetivos mais consistentes. Começando pelos indicadores de mercado. Esses indicadores podem ser dados sobre o crescimento do setor, inflação, poder de compra, variações de câmbio, tendências de consumo, entre outros. O que é importante aqui? Você precisa olhar para o cenário macroeconômico que afeta diretamente o seu negócio. Por exemplo, se você trabalha no setor da tecnologia e sabe que o mercado está projetando um crescimento de 10% ao ano, isso já te dá uma ideia do quanto o seu negócio pode crescer, caso você esteja alinhado com as melhores práticas do mercado. Mas nessa parte aí é fundamental que você procure fontes confiáveis. Por exemplo, portais de notícias especializados no seu setor. Algumas empresas emitem relatórios de pesquisas de mercado, órgãos governamentais ou associações do seu setor. Tudo isso são ótimos lugares para você começar. Depois que você entender se o seu mercado está em expansão ou em retração, você adequa a sua meta à realidade do momento, ao invés de você ficar contando com previsões que estão fora do seu contexto econômico. Depois que você faz isso, a segunda etapa, que é uma das mais importantes, é você olhar o histórico de vendas do seu negócio. Porque quando você analisa o seu histórico, você começa a entender padrões. E o que seriam esses padrões? Sazonalidade. O que é sazonalidade? São picos de venda em determinados períodos do ano e baixa nas vendas em determinados períodos do ano. Períodos nos quais você tem mais procura pelos seus produtos ou serviços. Quais são os seus produtos ou serviços mais vendidos? Qual que foi o seu ticket médio nesse período? Qual que é o tempo médio que dura a negociação entre você ou o teu vendedor, tua equipe e o teu cliente para ele adquirir o teu produto ou serviço? Quando você analisa, por exemplo, os seus últimos 12 meses de faturamento, você consegue perceber algumas oscilações sazonais? Existem meses em que o desempenho é mais baixo por conta de feriados ou de recessos? Tudo isso entra no cálculo das metas. Por exemplo, historicamente falando, para prestadores de serviços no geral, o período do carnaval já é um período sazonal ruim de vendas. Se você inventar de colocar uma meta alta durante o período do carnaval, achando que a meta por si só vai motivar a sua equipe ou vai te gerar mais resultado, altas são as chances de você quebrar a cara por você não respeitar a sazonalidade do seu negócio. Mas isso não isenta de você verificar sempre qual está sendo o desempenho do seu time de vendas. Às vezes as quedas não são só de mercado, mas também de um período no qual a equipe estava com treinamento desfalcado, ou mesmo sua equipe poderia estar desmotivada por algum motivo. Isso cabe a você descobrir qual é. Mas a ideia aqui é você utilizar o seu histórico para planejar o seu futuro de maneira realista, levando em conta onde você está, onde você quer chegar e considerando melhorias que sejam plausíveis de acordo com o crescimento que você já veio tendo. E o terceiro passo que muita gente negligencia: análise de concorrência. E não é para você ficar paranoico com o teu concorrente, é só para você ter um panorama de como o mercado está se comportando. Tenta responder para si mesmo algumas perguntas como: quais produtos ou serviços os meus concorrentes estão lançando? Quais estratégias de preço e promoção eles estão usando? Qual que é o nível de satisfação do cliente deles? De nada adianta você achar que você é o alecrim dourado, que você é especial e que as pessoas vão comprar de você ao invés dos seus concorrentes porque o seu produto tem melhor qualidade. No mundo real isso não acontece, só a qualidade não é o suficiente para determinar o seu sucesso comercial. Se você percebe que a sua concorrência está fazendo algo que atrai a atenção do público, isso pode e vai diretamente impactar nas suas vendas. De semelhante maneira, se todo mundo estiver aumentando o seu preço devido a um aumento no custo
custo da matéria-prima, por exemplo, você consegue prever o quanto esse aumento afeta o poder de compra do público. E essa comparação te ajuda a entender se a meta de vendas que você projetou ela é realista ou se você precisa readequar as suas estratégias de marketing, preço e posicionamento. Agora que a gente viu esses 3 pilares, eu vou compartilhar com vocês uma das mais clássicas técnicas para você definir metas, que é o método SMART. S-M-A-R-T. Eu vou te explicar o que cada uma dessas letras significa. O S é de specific, que é específico. Seja específico. Não adianta você virar para sua equipe e virar, a gente precisa vender mais. O que você deveria fazer é, olha, nós queremos aumentar em 20% as vendas do produto X. O M é de measurable, que significa mensurável. Ou seja, como eu falei em vídeos anteriores, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se você não mede os seus resultados, eu ia falar que você é uma palavra que começa com I, mas eu quero ser agradável nesse conteúdo aqui. Então seja inteligente, você precisa utilizar métricas e indicadores para medir o seu resultado, medir de onde você está vindo, onde você quer chegar e como que você vai fazer isso. O A vem de attainable, que significa atingível. A meta tem que ser atingível, só que sem ser fácil demais. Isso aqui é exatamente onde os indicadores de mercado, histórico e concorrência entram para te trazer a realidade. O R vem de relevant, que significa relevante. E tem que ser relevante para o seu negócio. Não adianta você definir meta de algo que não impacte diretamente o faturamento ou a saúde da sua empresa. E o T é de time bound, que seria tempo definido. Não adianta você criar metas sem prazos. O prazo é indispensável para a sua equipe saber o horizonte de trabalho. Pode ser um trimestre, um semestre, um ano, depende do seu contexto. Então, um exemplo aqui prático de como que você utilizaria esse método SMART para poder traçar essas metas. Por exemplo, se o seu histórico indica que você teve um crescimento médio de 5% ao mês e o mercado está apontando um crescimento do seu setor de 10% ao ano e a sua concorrência está crescendo 12%, você pode definir ali uma meta entre 10% e 11%, dependendo da sua ambição e dos recursos que você tem disponíveis para investir, por exemplo, em marketing ou em mais equipe. Um exemplo simples, vamos imaginar que você tem uma loja virtual de produtos de decoração e vamos supor que no ano passado você faturou 500 mil reais. Você observou que o mercado de decoração e design tem um crescimento médio de 8% nesse ano. Aí você vê que os seus concorrentes diretos estão expandindo sua linha de produtos, eles cresceram em média 10% no último semestre. Você que agora vai investir em um novo site, em porventura anúncios mais segmentados, acredita que pode chegar a pelo menos 600 mil de faturamento. Parece lindo, mas numericamente falando, a gente está falando de 20% de crescimento. Isso parece muito acima dos 8% previstos pelo mercado, mas você tem alguns diferenciais, uma campanha de marketing mais agressiva, novos produtos e um time com mais reforço, mais equipe, mais recursos. Então a sua meta SMART poderia ser aumentar o faturamento para 600 mil em 12 meses, lançando uma nova coleção de produtos e investindo mais em anúncios no Facebook e no Google, acompanhando mensalmente o resultado para ajustes. E se você reparar bem, você está sendo específico, mensurável, atingível e com prazo definido. E claro, você baseou isso em dados de mercado, do seu histórico e da sua concorrência. Definir as metas é só o começo. O segredo aqui está em você acompanhar e revisar esse crescimento. O mercado é dinâmico, as circunstâncias mudam. A concorrência de repente pode dar um salto gigantesco e você tem que estar mensurando e acompanhando isso. A ideia aqui é você estabelecer uns checkpoints mensais ou trimestrais para você conseguir verificar como que estão as vendas em relação ao previsto, quais ações foram efetivas e quais ações não trouxeram resultado, se houve alguma mudança significativa no mercado e se é necessário corrigir ou manter a estratégia que você traçou. Esse acompanhamento constante é o que garante que você não perceba lá no final do ano que você estava totalmente fora da rota. São esses ajustes que mantêm você no eixo dentro do seu planejamento e mantém sua equipe motivada. Aproveitando esse ensejo, eu vou destacar agora uns erros comuns que muita gente comete ao fazer esse planejamento. O primeiro deles é de cara, as metas exageradas sem base. Apenas desejar um aumento de vendas de 50% ou 100% não significa nada se você não tiver os indicadores para você se pautar. E o outro é a falta de prazo. Se você não tem um prazo para concluir as suas metas, você não tem uma meta, você tem um desejo, você tem uma vontade. E desejo e vontade não motivam uma ação imediata. Metas e prazos motivam a ação imediata. Um outro muito comum é você não envolver sua equipe. Se o seu time de vendas não participa do processo,
eles podem acabar não se sentindo donos da meta e, consequentemente, eles não vão se esforçar para atingir essa meta. De nada adianta você chegar lá pro seu time e falar: olha, time, agora a gente quer aumentar aqui as vendas em 50%. Beleza? Valeu, fechou, tamo junto. E você sai. Não adianta de nada. Outro erro comum é ignorar o contexto do mercado. Crises econômicas, alterações políticas, mudanças no comportamento do consumidor, tudo isso afeta o seu resultado e não adianta você fazer vista grossa e ignorar. E o mais importante de todos é não mensurar os seus resultados. Deixar para você olhar os resultados só no final do período pode te levar a algumas surpresas muito desagradáveis. Então é isso. Definir metas de vendas realistas requer uma combinação inteligente de dados de mercado, análise do seu histórico e observação dos movimentos da sua concorrência. Assim você consegue estabelecer objetivos que, ao mesmo tempo que são desafiadores, eles também são possíveis de serem atingidos. Se você achou esse conteúdo útil, deixa aqui seu like, partilha com seus colegas de trabalho ou amigos empreendedores e não esquece de se inscrever no canal. Me conta aqui nos comentários quais dificuldades você está sentindo na hora de definir as suas metas de vendas. Comenta aqui embaixo e vamos trocar uma ideia sobre isso. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um forte abraço e fui!